Muitas informações do Fluminense nesse vídeo. John Ares, Thiago Silva falando do jogo de amanhã. Nossa, tem uma foto do John Ares dando entrevista no estádio que vai sediar essa semifinal. Muitos cinegrafistas, repórteres querendo falar com o John Ares. Uma imagem que eu nunca vi, né? Se eu vi, eu não lembro de tanta gente, né, com os olhos, né, com as câmeras voltadas, os microfones voltados para um jogador. Fluminense encaminha acerto com o atacante da base. É uma informação exclusiva aqui da Central Fluminense. Jornal inglês fala que o Chelsea vai pegar o brasileiro mais fraco da competição e que a semifinal deve ser tranquila. É isso mesmo, tá, torcedor tricolor? A gente tem que se deparar com esse absurdo. E o Rafael Sobis faz uma reflexão muito interessante para a gente observar, para a gente acompanhar. Deixe o seu like, ative as notificações. Central Fluminense todos os dias trazendo informações para você. Bora lá para as últimas do Fluminense? Thiago Silva e John Ares falaram com a imprensa no pré-jogo de Fluminense-Chelsea. Thiago Silva fez declarações importantes, John Ares também, né? Saiu os bastidores do Fluminense e o John Ares com a palavra, o Thiago Silva com a palavra. Foi bonito de se ver. Então vamos ver o que falaram esses dois jogadores do Fluminense sobre Fluminense-Chelsea. Eu acho que desde que começou o torneio para nós, cada jogo tem sido bastante importante. Amanhã vai ser mais um deles, vai ser um jogo que define possivelmente uma classificação para a final de uma competição como é o Mundial de Clubes. Então acho que claramente que a gente sabe da responsabilidade que a gente sabe do sentimento que a gente tem também de estar representando um continente inteiro, de estar representando um país, de estar representando a nossa cultura, a nossa maneira de vivenciar o futebol. Então a gente amanhã tem essa vontade, essa gana de deixar a nossa bandeira em alto, de deixar a nossa bandeira, nosso futebol no topo. Então eu acho que amanhã a gente entra com esse sentimento também. Interessante assim, né? A expectativa ela é grande, a apreensão ela é grande, a ansiedade ela é grande por enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica uns detalhezinhos interessantes, né? Coisa que vai ficar entre a gente. Estava falando ali recentemente que eu tive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode também abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, cara. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também. E as declarações de Thiago Silva, de John Ares, Fluminense super preparado, super mentalmente forte, né? Acho que a palavra é essa. O Fluminense está muito bem mentalmente, o Fluminense está jogando com uma humildade, uma unidade assim, que poucas vezes eu vi um clima tão legal, tão bom no Fluminense, e você vê que isso está refletindo de fato no campo, né? As coisas estão dando certo, todo mundo correndo por todo mundo. Quem entra também andando a vida. Eu acho que o Fluminense chega nessa semifinal porque esse senso de unidade que se criou dentro do grupo está refletindo de fato no campo. Os caras estão realmente fazendo o melhor, fazendo o que podem. Claro que o Fluminense tem suas limitações. O Fluminense, no início do Mundial, até a gente, como tricolor, né? Claro que ali na reta final para o Mundial deu uma animada, o Fluminense conseguiu uma sequência de vitórias interessante, mas a gente estava ali há um mês do Mundial, ainda numa situação ali, meu Deus, o time não dá liga, o time está jogando mal, muita gente reclamando, né? E o Renato ali fazendo um trabalho, tentando mudar, tentando criar soluções. Reta final ali, pré-mundial, o Fluminense consegue uma sequência de vitórias muito legal, né? E vai para a semifinal, né? Vai passando pelos adversários, né? Teve ali um momento de turbulência não, mas teve um momento ali de dificuldade contra o Sam,
O jogo contra o Mamelodi também, o Fluminense jogou com freio de mão puxado, poderia ter arriscou muito naquele jogo. O Mamelodi teve chance real de fazer o gol, abrir o placar, né, e eliminar talvez o Fluminense. Mas a partir do mata-mata, e aqui na Libertadores a gente fala muito de certos clubes, né, que quando vira a chave do mata-mata é diferente. O Fluminense ligou essa chave do mata-mata, eliminou a Inter de Milão, eliminou o Al Hilal, né, da Arábia Saudita, que tinha eliminado o Manchester City. E agora, cara, assim, a gente está sonhando com a final. É um jogo difícil contra o Chelsea, mas o Fluminense mantendo essa postura, essa obediência tática, né? Cada um sabendo a função que tem que fazer dentro de campo. A gente tem tudo para chegar na final do domingo e, quem sabe, levantar a taça de campeão do mundo. Então a gente fica nessa expectativa. Jogo de reencontros, né? Thiago Silva com Chelsea, João Pedro com o Fluminense, né? O Thiago Silva vem do Chelsea para o Fluminense, né? Virou ídolo por lá, ganhou a Champions League, ganhou o Mundial de Clubes pelo Chelsea, em cima do Palmeiras. Então, são fatores, né? São coisas aí que também apimentam e aumentam a nossa expectativa, esses reencontros. Eu quero que você fale aí, torcedor tricolor, sobre John Arias, sobre Thiago Silva, sobre o time do Fluminense. Importante, Samuel Xavier, dúvida para esse jogo ainda. Tem a dúvida se René entra na linha de 3, se é o Thiago Santos que joga. Para mim não tem tanta dúvida assim no lugar do Martinelli, acho que é o Hércules mesmo, e é isso. Né? Mas tem essa dúvida se o Renato mantém os 3 zagueiros, se volta para a linha de 4, enfim, a expectativa está muito grande, a ansiedade está batendo, mas comenta aí, torcedor tricolor, sua expectativa para Fluminense e Chelsea. Rafael Sobis, jogador que marcou época no Fluminense, campeão brasileiro e carioca em 2012, ficou no Fluminense até 2014, um cara que, né, sempre foi muito guerreiro dentro de campo, sempre, né, vestiu na camisa, a torcida do Fluminense gosta muito dele, apesar de, depois que ele parou de jogar, ele revelou alguns bastidores, assim, que na minha visão não são legais, tão legais assim, né, de como que rolavam as coisas nos bastidores do futebol e etc e tal, na época do Fluminense também. Mas enfim, é uma coisa que já passou. Hoje o Sobis, né, é comentarista e ele gravou um vídeo falando sobre como o torcedor do Fluminense tem que ser grato pelo que está vivendo no Campeonato Mundial, né, na Copa do Mundo de Clubes. Agradecer Diniz, ao Mano, ao Renato Gaúcho, a jogadores que passaram por aqui. Vou colocar aí na tela para a gente acompanhar. Estou eu aqui no Rio de Janeiro e aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui correr. Estava correndo aqui na Orla, na Barra, e me chamou a atenção muitas camisas do Fluminense. E aí fiquei correndo e pensando e resolvi vir aqui fazer um vídeo. Até fiz algumas anotações aqui. O meu vídeo de hoje é sobre a questão do agradecimento. Agradecimento e reconhecimento. Vamos recapitular, né? Esse bom momento que o Fluminense vive, talvez o maior momento da sua história. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Eu até escrevi aqui. Diniz, Fernando Diniz, levou o clube a campeão da Libertadores, inédito. Uma coisa maravilhosa. Pois bem, saiu o Diniz, vem o Mano Menezes. Talvez o Mano teve o trabalho mais difícil de todos. Salvar o Fluminense do rebaixamento. Quando o Mano chegou, o Fluminense tinha 6 pontos com 13 rodadas. Quase ninguém acreditava no que ia acontecer, pois aconteceu. O Mano salvou o Fluminense. Tenho certeza que se o Fluminense estivesse na segunda divisão, ele não estaria jogando nesse nível, com essa confiança, esse Mundial. Depois vem o tal do Renato. O Renato chegou. E aí o cara aqui, eu acho que daqui a pouco vai ganhar uma estátua também aqui no Rio de Janeiro. Tem uma estátua no Sul e vai ter uma estátua aqui no Rio de Janeiro, se seguir nessa batida. Mas independente disso, porque eu falo agradecimento e reconhecimento, a torcida do Fluminense tem que agradecer muito esses caras, Diniz e Mano. Muito. Sei lá, vai nas redes sociais, quem tem o número manda uma mensagem. Ou então, quando eles vierem jogar contra, um aplauso vai valer muito. Porque sem esses dois a história seria diferente.
Agradecimentos. Fábio tem que ser estudado, né? Todo mundo é um cara que jogou comigo no Cruzeiro, um cara espetacular. Merece tudo de bom na vida dele. Ganso. Quanta gente criticou o Ganso. Ah, que o Ganso veio pro Fluminense, não é mais o mesmo Ganso. Tá na história, um dos maiores da história. O Nino, que foi embora, também é importante lembrar, né? Como falamos do Diniz e do Mano, é importante falar do Nino, que foi embora, e entre outros, tá? Não vou conseguir citar todo mundo, senão vou me estender muito. Samuel Xavier. Samuel Xavier, tive uma história legal com ele, quando ele jogava no Ceará. Eu cheguei pra ele e falei assim, Fluminense te quer, né? Te manda. Vai ser feliz no Fluminense. E eu fico muito feliz que uma coisa que era até então o que eu tinha vivido com o Fluminense, né? Da época que eu joguei, o Samuel veio. Claro que não, porque eu falei isso, mas né, daqui a pouco ajuda um pouquinho. E marcando a história também, né? Um crescimento absurdo. Um jogador que é muito gente boa e hoje tá na história também. Vamos ver quem mais. Thiago Silva, né? Não adianta, a estrela anda com os bons. Para mim, talvez um dos maiores zagueiros que eu vi jogar no Brasil, que segue aí em alto nível e também dispensa comentários. Pode-se dizer que o maior zagueiro da história do Fluminense? Também. Então, eu aproveitei esse dia de hoje, onde vi muita gente do Fluminense e falei, cara, vou fazer um vídeo de agradecimento. Se os torcedores do Fluminense concordarem comigo, vejam esse vídeo, enviem para alguém, façam o que quiser. Mas sim, tem que deixar registrado, independente do que acontecer daqui para frente, Fluminense vai jogar contra o Chelsea e na outra Paris Saint-Germain e Madrid, Real Madrid. Vocês têm noção do momento que o Fluminense está vivendo, torcedor tricolor? É mágico, não é? Então, nesse domingo, 6 de julho, sejamos agradecidos. Você que é fluminense de coração, eu faço esse vídeo porque eu tenho uma parte fluminense aqui no meu coração, no qual vivi maravilhosamente anos aqui dentro, aqui nesse Rio de Janeiro. E eu faço essa reflexão. Sejamos agradecidos a seja quem for. Torcedor fluminense, agradeço a todos esses e a outros que eu esqueci. Porque o momento do clube é mágico. E o Renato Gaúcho, Renatão, Renato parte para talvez ser o maior treinador da história do Fluminense também. Ele tá no bolo, tantos outros, mas a estrela anda com os bons. Tá bom? Bom domingo, boa segunda. Falou o Rafael Sobis, é uma declaração importante, eu acho que é uma reflexão muito boa, porque, claro, é um momento muito feliz do Fluminense, um momento único. O Fluminense praticamente está jogando uma semifinal de Champions League. É uma Copa do Mundo de Clubes onde o Fluminense entrou como um patinho feio nessa competição. E sendo bem sincero, tá? Ele fala aí de agradecimento a Fernando Diniz, a Mano Menezes, Renato, Nino, jogadores que passaram. E, cara, isso é a mais pura verdade. E eu, como uma pessoa que ama futebol, gosto de consumir futebol, gosto de praticar o esporte, gosto enfim, de ver, de analisar, eu sinto que aqui no Brasil as pessoas elas não desfrutam do esporte, do jogo em si, como deveriam. As pessoas estão muito mais preocupadas com o resultado. Beleza, o torcedor quer que o time dele ganhe de qualquer jeito, né? Nós, torcedores, né? Eu me incluo nisso também. Só que, cara, o futebol ele é feito pelos jogadores, né? Muita gente esquece disso. E jogadores que... Porque as conquistas que o clube tem, jogadores fazem isso, né? Porque são jogadores que jogam e conquistam os títulos. Mas eu acho que se valoriza muito pouco o que técnico jogador faz, né? Claro, a torcida tem um papel fundamental, é a razão do clube existir, mas eu vejo muita gente, né, assim, claro, o Fluminense não ter caído no passado também ajuda muito o que eu vou falar agora, mas tem muita gente que desdenha do Fernando Diniz, torcedor do Fluminense. Fernando Diniz responsável pelo título
né? O primeiro título da Libertadores do Fluminense depois de muito tempo, era um sonho que a gente tinha, né? A gente sonhava em conquistar a Libertadores, finalmente. Tem o Mano Menezes, e aí critiquei bastante a permanência dele. Eu acho que o Mano Menezes não era para ter renovado o contrato, começado em 2025. E é um cara muito importante também para a gente estar nesse momento hoje. Porque ele pega o Fluminense afundado, o Fluminense com 6 pontos em 13 jogos, e a chance do Fluminense conseguir escapar era muito pequena. E o Fluminense consegue. Foi na última rodada, poderia ter sido antes. Mas enfim, o Fluminense escapou do rebaixamento. O Fluminense estava muito distante da galera de cima e o Fluminense foi remando, né? E, enfim, chegou onde que tinha que chegar. E sim, Nino, André, Marcelo. Cara, o Marcelo vem para ser campeão da Libertadores pro Fluminense. É um jogador de uma aura incrível, assim, de título. Tem jogador que é vencedor por natureza. É Fábio, é Marcelo, é Felipe Melo. Cara, caras importantíssimos aí no período que estiveram no clube, né? O Fábio ainda é titular do Fluminense, está indo muito bem na Copa. Então, cara, acho que o torcedor aí tem que valorizar esses caras que fazem muito pelo Fluminense. Porque o Fluminense é gigante do jeito que ele é, também por muitos ídolos que passaram aqui, né, pelas décadas, né, conquistando, os caras lá da década de 70, de 80, de 60, de 50, né, época do Castilho, né, lá o Preguinho nos primórdios do Fluminense. Então, cara, assim, realmente, essa galera que o Sobis falou, né, eu concordo muito com a declaração dele, porque é uma galera que, de fato, o Fluminense está hoje vivendo esse momento por conta dessa galera. O Fernando Diniz pelo título, o elenco de 2023 pelo título da Libertadores, o Mano Menezes, principalmente, por salvar o Fluminense, né, era um jogo que não era agradável de assistir, mas a gente conquistou o que tinha que conquistar de pontos para escapar, era o que tinha que ser feito pelo mau contexto do clube na época. E o Renato Gaúcho potencializando os reforços dessa temporada, né, com a sua visão, com as suas táticas, né, com as suas variações de jogo, e na Copa do Mundo está mostrando isso. Potencializando muitos atletas aumentaram o seu nível de desempenho e estão muito bem na Copa do Mundo. Então é pra gente refletir, é pra gente agradecer sim, é pra gente continuar torcendo muito, e quando o Fluminense acabar a Copa do Mundo, independente de título ou não, a gente ter esse olhar, analisar, cara, será que, algumas críticas fazem sentido durante a temporada? Porque às vezes a gente esquece, a cada 3 dias a gente quer que o Fluminense só ganhe, e foi uma coisa que eu pontuei aqui também em uma live, cara. Os torcedores, eles têm que aprender também a ver coisas positivas quando não ganha, porque é muito fácil, muito mais fácil falar coisas positivas quando ganha, né? Mas quando perde, parece que é sempre terra arrasada, nada presta, enfim. Então, fica aí esse pequeno desabafo meu também. Não sei se você concorda que está assistindo, concorda com a declaração do Sobis. Deixa o seu comentário aí, torcedor. Notícias rapidamente aqui para a gente encerrar esse vídeo. O Fluminense avançou para renovar o contrato do centroavante, do atacante Kelvin, do Sub-20, jogador que tem se destacado bastante, atacante forte, tem presença. O contrato atual dele até o final de 2026, o Fluminense encaminhou aí para renovar por mais tempo. Ainda tá faltando essa parte burocrática aí, desse acerto de tempo, de contrato, mas a tendência é que o Fluminense sim consiga renovar o contrato desse jogador atacante. Bom a gente ficar de olho, é um dos destaques aí da base do Fluminense. E outra informação também que eu quero trazer é do site da ESPN britânica, né? ESPN lá do Reino Unido. Teve um jornalista lá que eu não quero nem saber o nome dele. Vai ter uma matéria assinada lá por um jornalista. Ele fala que o Chelsea vai ter agora uma semifinal mais tranquila, porque vai enfrentar o pior brasileiro dos 4 que foram para a Copa do Mundo, né? Então, assim,
Eu gosto dessa soberbinha, né, dos adversários do Fluminense, independente se é europeus, qualquer um. Essa soberba antes dos jogos. Estamos bem tranquilos, os jogadores sabem o que precisam fazer. E eu tenho certeza que os jogadores vão ficar sabendo dessa história, porque o Fábio ficou sabendo da história lá da Gazeta dello Sport da Itália, chamando ele de o goleiro de Deus. Então, assim... Tá bom, se para o jornalista é o time mais fraco, vamos ver se no campo vai ser isso aí mesmo. Acredito demais na classificação do Fluminense, mas enfim, não vai ser o primeiro nem o último a duvidar da capacidade do Fluminense até o final da Copa do Mundo. Amanhã é dia de jogo, então provavelmente vai ter mais gente falando besteira aí. Mas enfim, galera, eram essas notícias que queria trazer nesse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.